vamos entender o real significado da Páscoa. E a Páscoa, vocês acham que ela é algo recente ou acontece há muito tempo? Muito tempo. Há muito tempo. Então a Páscoa, ela originou aonde? Lá no Egito, o povo de Deus, o povo hebreu, ele era o quê? Escravizado por Faraó por 400 anos. O faraó fazia eles trabalhar. Fazia eles trabalharem duro. E eles eram escravos, eles não tinham liberdade. Então esse povo hebreu... Só que eles não saíram, eles não puderam sair Muito de lá. bem. Então esse povo hebreu, na verdade, era o povo escolhido de Deus. Desde lá a descendência de Abraão. E esse povo, eles começaram a pecar, a fazer coisas que não agradavam o coração de Deus. E aí Deus se afastou deles. Então o povo inimigo começou a invadir Jerusalém, né, Israel, e começaram a atacar eles. Eles ficaram fracos. Porque quando eles tinham Deus com eles, o Espírito de Deus com eles eram fortes e venciam todas as batalhas. Mas quando Deus afastava deles, a presença de Deus afastava deles, eles perdiam as batalhas. Então, chegou um tempo que eles foram totalmente escravizados, porque eles escolheram o pecado. Eles escolheram desagradar o coração de Deus. Deus se afastou deles. Eles foram escravizados por Faraó por 400 anos, sem liberdade e sem a presença de Deus por 400 anos. E esse povo, eles começaram a orar: perdão, Deus, nos liberte dessa escravidão, não aguentamos mais. E que Deus ouviu a oração deles. E aí Deus fez o quê? Deus escolheu um libertador para libertar este povo. Quem sabe quem foi o libertador deste povo? Moisés. Então Moisés, desde bebezinho, ele foi salvo, que a mãe dele colocou ele no cesto, né, no rio. Ele foi encontrado pela irmã de Faraó. Então ali, Moisés, desde bebezinho, já tinha esse chamado, a missão de ser um libertador do povo hebreu, do povo de Deus. Moisés, quando ficou adulto, foi escolhido por Deus, Deus colocou a missão no coração dele: liberte o meu povo. Moisés: mas Deus, como assim? Eu, um homem, sozinho, libertar o seu povo das mãos de Faraó? Como que eu vou fazer isso? Aí Deus: eu estarei contigo. E aí, quando ele chegou para Faraó, que era um homem mau, um homem de coração duro, rígido, falou: eu não vou libertar esse povo não, esse povo é meu, são meus escravos. Aí Moisés: esse povo é de Deus, e Deus quer que eles sejam libertos. E aí o Faraó, coração duro, libertou? Não. E aí Deus começou a mandar o quê? As pragas, foram 10 pragas. Pragas é algo ruim. Então, teve pragas de gafanhoto que destruía as lavouras, teve pragas de rãs, de sapo que invadiam as casas. Isso, teve pragas de moscas. Imagina todo mundo cheio de mosca. E a cada praga que chegava era uma tentativa de Faraó libertar, né, o povo. E Faraó libertava o povo? Não. Então a 10ª praga foi a pior praga. Eu sei. Qual foi a primogênita? Deus, ele tinha piedade do seu próprio povo, né? Tava todo mundo ali misturado, o povo hebreu com o povo egípcio. Então o que Deus fez para proteger o seu povo? Deus falou assim: fale pro meu povo, o povo hebreu, faça uma ceia, faça um jantar para a família, mate um cordeiro. O que é cordeiro? Um animal jovem, um cabritinho. Asse esse cordeiro e com o seu sangue, o sangue do cordeiro, passe no umbral das portas. Porque quando o anjo da morte passar nas casas, ele vai ver a casa que tiver sangue no umbral, ele não vai entrar, porque é a casa protegida por Deus. E assim aconteceu. O anjo da morte passou nas casas do povo de Deus, tinha o sangue no umbral da porta, o anjo da morte não entrou nessa casa. E as casas que não tinham sangue, que era o povo egípcio, o anjo entrava e levava o primogênito, que era o primeiro filho. Inclusive, o filho de Faraó, criança, faleceu desta forma. E neste momento, Faraó fez o quê?
Finalmente, ele falou, eu desisto, Deus levou meu filho, vou libertar este povo da escravidão. E Moisés conseguiu libertar uma multidão de povo hebreu da escravidão depois de 400 anos. E neste dia foi um dia tão feliz, o dia da libertação foi tão feliz que virou a celebração da Páscoa. Eles comemoraram esse dia. E todos os anos, nesta data, eles comemoram a Páscoa, é a libertação do povo hebreu. Pegaram isso? Sim. Eu quero falar algo. Pode falar. Eu sei que Faraó ficou triste por causa do Claro que ele ficou triste, perdeu o filho dele. Então, crianças, entendemos que a Páscoa já existia, né, há muito tempo atrás. E aí, o povo parou de pecar? Não. Então, desde essa época da libertação... Só que Deus perdoa as pessoas. Exatamente. Só Então, que quem sim. não acredita dele, isso é muito mal. Sim. O que acontece? Deus, ele é santo. Deus, ele não aceita o pecado não entra no céu. O pecado não entra no reino de Deus, não entra. E nós somos o quê? Pecadores. Quando a gente mente, quando a gente engana nossos pais, quando a gente esconde algo errado que nós fizemos na escola com nossos pais, quando a gente não quer dividir um lanche com um amiguinho que tá com fome e pede, você fala assim, eu não vou te dar, esse aqui é meu lanche. Isso é pecado. Tudo que desagrada o coração de Deus é pecado. Deus nos fez para dividir o nosso alimento. Deus nos fez para não mentir com nossos pais, falar sempre a verdade, entende? Então, Deus olhou e falou assim, meu povo continua pecando, mesmo depois da libertação lá do Egito, por Faraó, com Moisés, o meu povo continua pecando. O que eu vou fazer agora para consertar tudo isso? E aí ele enviou outro libertador muito maior do que Moisés. Quem é ele? Esse segundo libertador é Jesus, que nasceu bebezinho igual eu e você. Ele foi humano igual eu e você. Eu tive que trazer uma introdução para entendermos Jesus. Então Jesus, assim como Moisés foi um grande libertador, né, do povo hebreu que era escravo de Faraó, Jesus é o grande libertador da humanidade inteira, até os dias de hoje e até o futuro, até que tudo se cumpra. Entenderam isso, crianças? Sim. E aí vamos agora conhecer Jesus. Jesus. Porque ele vive. Ele é o Espírito, ele está vivo, ele se relaciona conosco por meio do seu Espírito Santo. Tcharam! Esse aqui é Jesus. Só que eu posso falar. Jesus. Quando o coração está preso, Jesus veio aí, Jesus entra Ele limpa o nosso coração coração. lá Exatamente. Crianças, e fica vermelhinho. de esse aqui é novo. o Jesus. Ele está vivo. Não está vivo como eu estou viva, como você está viva, como ser humano. Ele já está no céu de novo, né? Ele veio, cumpriu a missão dele e retornou ao céu. Mas lá no céu ele continua conosco. Então ele está vivo nesse sentido, que ele continua se relacionando conosco. Ele continua nos salvando dos nossos pecados, limpando nosso coração quando está sujo do pecado, vem ele e nos limpa. Então ele continua o quê? Se manifestando o tempo inteiro na nossa vida. Mas nós temos que conhecer ele. Beber água. Nós temos que conhecer ele para poder ele nos limpar, porque ele é educado, ele é nosso amigo, ele é gentil, ele é assim, ó. Tô na casa de Lara. Lara, eu tô aqui, tá, Lara? Mas quem abre a porta é você. A Larinha tá assim, não vai abrir a porta para Jesus, não. Nem conheço Jesus, quem é Jesus? Não. Lara, eu tô aqui todo dia, tá, Lara? A hora que você quiser, só abrir a porta. Pode sair, Jesus. E um dia Lara vai abrir a porta. Ele vai falar assim, pode entrar, Jesus, no meu coração. É assim. É assim que ele faz com a gente. Ele espera nós abrir a portinha do nosso coração. Para ele entrar, para ele nos limpar, para ele nos transformar, para ele nos ensinar. Não peques. Seja limpo para você acessar o reino dos céus. Tá bom? Então vamos lá agora de verdade começar sobre o entendimento da Páscoa. Então, criança, Jesus esteve aqui na terra
Há quanto tempo atrás? Jesus esteve há 2025 anos atrás, certo? Então ele esteve aqui no nosso mundo para fazer uma missão. Jesus teve 12 discípulos. Jesus escolheu 12 discípulos para ele poder ensinar. E esses 12 discípulos depois ensinariam outras pessoas. E a todo mundo que aprende sobre Jesus se torna um discípulo de Jesus. Todo mundo que aprende sobre a Bíblia começa a ensinar o outro que não sabe sobre a Bíblia. Olha que legal. Então vocês hoje são discípulos de Jesus. Vocês estão aprendendo sobre Ele. Estão aprendendo sobre a palavra de Deus, que é a Bíblia. Você gosta de Jesus? Eu também adoro Jesus. Eu amo Jesus. Jesus, então, né? Ele veio aqui na Terra para cumprir a sua missão. E aí chegou um momento que a missão dele se cumpriu. Ai, Jesus, poxa vida. E aí? O que aconteceu com ele, gente? Quando a missão dele se cumpriu? Ele morreu. Jesus morreu numa sexta-feira. Imagina assim, que foi uma tristeza muito grande, não foi? Os discípulos, para quem amava ele, para quem conhecia ele, falou: nosso Salvador morreu e agora? Chegou ao fim. A missão dele era tão linda, ele veio ensinar sobre o reino de Deus. Por que ele morreu? Por que ele morreu? Boa pergunta. Quem sabe por que ele morreu? Fizeram muitos pecados, eles esqueceram de Deus, aí eles botaram ele numa cruz. E aí ele morreu só pra salvar a gente dos perdoar a nossos gente. pecados. E aí ele lembrou, né? Tipo, qual é melhor? O mundo inteiro morrer ou Jesus morrer? Uma pessoa no mundo inteiro. Eva, você vai entender agora. Depois Fala, de por que três- Jesus morreu? Por que ele morreu? Gente, tá aqui a resposta, ó. Por que Jesus morreu? Eu quero muita atenção agora, hoje vocês vão entender isso. Com a glória de Deus, vocês vão entender. Por que Jesus morreu? Jesus morreu em nosso lugar e o seu sangue lavou nosso coração. Vocês lembram que eu falei que Deus não gosta de pecado? Não. E nós somos o quê? Pecadores. Moisés foi usado, ele foi o libertador do povo hebreu. Quando Moisés libertou o povo hebreu da escravidão de Faraó, ele ensinou os 10 mandamentos para as pessoas não pecarem. O que são os 10 mandamentos? Quem sabe? Não mate, não roube, não mente. Não caia. Então, não caia, não peque. Não puxe ninguém. Então, tudo que desagrada o coração de Deus Não puxe é amigo. pecado. Vou dar um exemplo. Não puxe amigo. Eu estou aqui comendo um pão. Aí a Eva chega e fala assim: Jéssica, eu estou com fome. Você me dá um pedaço do seu pão? Tia, Eu falo assim: não, o pão é meu. É meu pão, vou comer ele todinho, eu tô com fome também. Isso é pecado? Sim. Por quê? Porque Eu não quis dividir com ela o pão. Mas Deus me ensina o quê? Divida o pão com o seu próximo. Se eu tô com fome e ela também tá com fome, vou pegar o meu pão, vou comer metade e dar metade para ela. Assim a fome das duas será o quê? Diminuída, né? Se eu ficar só querendo diminuir a minha fome com o meu pão inteiro e deixar ela sem um pedaço do pão, eu vou ficar sem fome e ela totalmente com fome. Deus gosta disso? não. Não. é tipo Então a gente desagrada o coração dele. É tipo, imagina que você tá na escola comendo o seu pão e aí alguém vai lá e pega o seu pão. Aí você vai lá assim, você pode me emprestar o seu pão? E você fala, não. Aí ela vai ficar morrendo de fome, mas se é uma adolescente, você consegue ficar sem um pão. Exatamente. Então, outro exemplo de pecado. Você foi na escola e fez algo errado na escola. E não ficou Machucou o pra- amiguinho, ou pegou algo de alguém e a pessoa chamou sua atenção. Na minha Aí você fica escola. assim: não vou contar pro meu pai e pra minha mãe que eu Um fiz dia eu isso. fiz isso, aí eu contei pra você. Então Deus não gosta de mentira. Fale sempre a verdade. Por mais difícil que seja falar a verdade, o melhor é falar a verdade. Que aí você pecou, você errou.
Você se arrependeu. Você contou pro seu pai: pai, eu hoje fiz algo errado na escola. Eu hoje machuquei meu amiguinho. Eu estou arrependido, pai. E eu te peço perdão por ter feito isso. Jesus morreu no meu lugar. Por quê? Nós somos pecadores. Até criança peca e tá aqui. Cada um contou aqui um dos seus pecadinhos, né? Que faz na escola, faz em casa. Então Deus não aceita nenhum pecado. O que ele fez para resolver esse problema do nosso pecado? Ele botou o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então todo o pecado daquele momento que ele foi para a cruz, na sexta-feira, ele estava na cruz. Naquele momento, todo o pecado da humanidade caiu sobre Jesus. Conseguiram entender isso? É isso. Quando Jesus estava na cruz, todo o pecado da humanidade caiu sobre ele, naquele momento. Então, nós, quando aceitamos Jesus no nosso coração, automaticamente nossos pecados, as nossas doenças, estão lá pregados na cruz com ele. Então, nós temos que tomar posse disso. Por isso que ele nos limpa, por isso que ele nos salva. Tudo de ruim que está em nós foi colocado nele, naquele momento que ele morreu em nosso lugar. Por quê? É como se fosse uma morte espiritual. Nós hoje somos aqui seres humanos, né? Sim. E dentro de mim tem o quê? Um espírito e uma alma. Essa é a questão. Quando nós não aceitamos Jesus, é como se nosso espírito estivesse assim, ó, dormindo, não tem movimento nenhum dentro de mim, não sei o que eu tô fazendo aqui, tá dentro de mim, tá ali dormindo. Quando eu entendo quem foi Jesus, que ele fez por mim na cruz, que ele morreu no meu lugar, o meu espírito passa a viver. Ele ganha uma vida, para a vida eterna, lá no céu com Deus. Porque Jesus me limpou lá na cruz, há 2025 anos atrás. Ele limpou para a humanidade inteira. Os que já existiam naquela época, os que existem hoje, os que nasceram ao longo de 2025 anos, os que vão nascer ainda. Todos nós já temos essa salvação que foi nos dada gratuitamente por Jesus. Eu merecia? Não. No final pergunta. Eu merecia? Não. Vocês merecem? Não. Então foi sem merecer. Mesmo sem merecer, porque eu ainda peco. Eu sou pecadora. Mesmo sem merecer, Jesus fez isso por mim e por vocês. E qual que é hoje a diferença? O que Jesus quis nos ensinar? Arrependam-se. Vocês pecam sim, mas se arrependam de todo o coração dos seus pecados. Porque a morte dele não pode ter sido em vão. Durante 3 dias, Jesus morto ficou dentro do sepulcro. Antigamente era uma pedra, né, um buraco lá dentro. Botaram o corpo dele e aí passaram-se 3 dias. Jesus esteve morto durante 3 dias. Mas no domingo de manhã, algo aconteceu. O que aconteceu domingo, ou seja, no 3º dia após a morte de Jesus, domingo de manhã? Algumas mulheres foram até o sepulcro, mas estava vazio. Jesus não estava lá. Foi porque Ele não estava no sepulcro. Estava vazio. Mas aí o que aconteceu? As mulheres saíram e contaram aos discípulos. Mas ninguém acreditou. Elas foram correndo para os discípulos. Olha, vamos no sepulcro e ele está vazio. Jesus não está lá. Eles, não, que mentira. Nada a ver isso, como assim? E aí Jesus ressuscitado. Ele conversou com 2 homens galileus, porém eles também não o reconheceram. Então, criança, o que aconteceu? Ele morreu quando? Mudou na sexta-feira. No 3º dia era domingo, passou sexta, sábado, domingo. 3º dia ele ressuscitou. Ele o quê? Voltou à vida. Ele voltou à vida. Ele venceu a morte. Isso aí. E aí ele foi e se mostrou para os seus discípulos. Não o reconheceram. Por quê? Ele estava com o corpo glorificado. Jesus então se apresenta aos seus discípulos. E todo mundo fica com medo. Quem que é esse? Quem é esse homem? Mais uma vez, não o reconheceram. O que ele faz?
mostra a marca do prego em suas mãos. Lembra que estava na cruz? Ele foi pregado na cruz, certo? Os seus pés foram pregados e as suas mãos foram pregadas. Quando ele ressuscitou no terceiro dia, ele foi até a casa dos discípulos e aqui, ó, sou eu, Jesus. Olha aqui a marca da minha mão. Olha a marca dos meus pés. E aí sim, eles acreditaram. Jesus, você está vivo. É aquela tristeza. Na sexta-feira que ele tinha morrido, veio o quê? A alegria. Porque ele venceu a morte. A marca da mãozinha dele, onde foi pregado na cruz. Então Jesus está vivo. Vivo. Aqui. Vamos ler aqui. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Isso aqui está em Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47. Então, criança, eu quero agora que vocês leiam para mim aqui essa frase. Jesus é a vida. Jesus é a vida. Quem crê nele viverá eternamente, para sempre. E aí, crianças, vocês lembram que lá na história de Moisés, do povo hebreu, que Deus pediu para eles matarem um cordeiro e passar o sangue do cordeiro no umbral das portas, que o anjo da morte não ia entrar nas casas? Lembram disso? E aí, como que Jesus hoje é conhecido? Como o Cordeiro, que veio para tirar o pecado do mundo. Então aquele cordeirinho de verdade, lá na época de Moisés, que foi morto, e o sangue passado nas portas, depois de 2025 anos, até hoje, Jesus representa este cordeiro. Então ele morreu na sexta-feira e no terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. Eu acertei que eu disse. Agora eu quero ver se vocês vão acertar, hein? Jesus ressuscitou na Páscoa, domingo de Páscoa. Então, a Páscoa, na verdade, é sobre o quê? Sobre o coelhinho ou sobre o cordeiro? Cordeiro. Coelhinho. Cordeiro. Quem que é o cordeiro da história aqui? Jesus Jesus é o cordeiro. é cordeiro. Então a Páscoa não é sobre o coelhinho e sobre o chocolate. É sobre o cordeiro Morreu. e o seu sangue derramado na cruz para nos limpar do Eu pecado. que fiz. A Páscoa não é sobre coelhinho e chocolate. Morreu. É sobre o Cordeiro Jesus, que morreu em nosso lugar, e o seu sangue nos limpa dos pecados. Ele nos salvou.